Senhor Jesus, amém? Amém. Quero convidar os amados a se colocar de pé nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Noite de batalha espiritual, né, amados? O Senhor tem operado no meio de nós. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Tem dispensado teus anjos ao nosso favor. Às vezes nós não vimos, irmãos, muitas vezes, mas Ele tem guardado a nossa vida. Então eu queria que você colocasse as mãos no teu coração, fechasse teus olhos agora, se desligasse de quem está na tua direita, da tua esquerda, e se conectasse agora em Jesus, amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero agradecer, Senhor, por esta noite tão maravilhosa, a qual o Senhor nos preparou, meu Pai. Oh Deus, estamos aqui, meu Deus, para cultuar o Teu nome, bendizer o Teu glorioso nome, meu Pai, em nome de Jesus, Teu nome que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é o Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. Senhor, em nome de Jesus, guarda esta igreja agora, guarda esta porta, dispensa teus anjos, Senhor. Pai, o Senhor que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pai, que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha receber a nossa adoração, que o Senhor venha receber as petições do teu povo. Pai, eu repreendo agora todo o cansaço, Pai. Pai, em nome de Jesus, toda a preocupação agora, todo o desânimo, vai caindo por terra em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que renova nossas forças, que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Nós não entendemos, mas o Senhor faz. Pai, opera no meio de nós nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Visita aquele que vai assistir esta live posteriormente. Visita aqueles que não puderam vir. Pai, nós estamos em tempos difíceis, em tempos de batalha. Precisamos estar na Tua presença cada vez mais e mais, buscando a Tua face, meu Pai. Pai, meditando na Tua palavra, nos revestindo de poder, meu Deus. Que desse poder que nós só encontramos em Ti, Pai, aquele que está desanimado com as lutas do dia a dia, meu Deus. Ah, Senhor, o Senhor renova nesta noite. O Senhor está colocando no meu coração renovo. Então, igreja, receba o renovo do Senhor. Em nome de Jesus, receba o renovo agora. Em nome de Jesus. Visita lares nesta noite, meu Pai. Pai, visita lares, espírito, Pai, de separação, repreenda agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vem cair por terra agora. Em nome de Jesus. O Senhor é o único Senhor dos nossos lares. O Senhor é o único Senhor desta igreja. O Senhor é o único que é digno de honra. O único que é digno de glória. O único que é digno de louvor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer cada vez mais em nossas vidas. Senhor, usa cada oportunidade da forma que o Senhor quiser nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu agradeço por levantar, meu Deus, pelo dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta hora e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, amados. Em nome de Jesus. Eu queria dar uma oportunidade de um louvor da harpa nesta noite. Tem alguém que gostaria de louvar? Em nome de Jesus. Irmã Cíntia, então venha. Em nome de Jesus. Vamos receber a serva do Senhor com uma salva de palmas. Amém? Sempre para a honra e glória do Senhor.
Salve a igreja, capaz do Senhor. Amém. O único que eu sei é o número 1. Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze teus séculos penosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos no santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os amados a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 27. Aleluia. Eu vou ler rapidamente para não tomar o tempo. O título diz assim: Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quantos malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo,
que tem piedade de mim, responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, e não rejeites ao seu servo com tua ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsa testemunha contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu queria que a igreja lesse o versos 14 comigo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meu Deus, quanta confiança esse salmista tem no Senhor. Para você estar numa batalha, a primeira coisa que eu vejo aqui é confiar no Senhor. Podem falar de você. Viu o que eles falam aqui? Olha, os meus inimigos se levantaram contra mim, falaram mal contra mim. Ainda que o Senhor estivesse nas trevas, o Senhor é a minha luz, não temeria mal algum. E às vezes, amados, numa campanha de batalha como essa, chega às vezes no terceiro dia, quarto dia, parece que já vai vindo a desistência. Mas em nome de Jesus, esse espírito de desistência cai por terra. Em nome de Jesus, espera no Senhor. Tem hora certa. Esperar é aguardar a resposta do Senhor. O Senhor tem resposta para nós. Anima-te e Ele vai fortalecer o teu coração. Então eu quero dizer nessa noite, continua firme, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar com o grupo Oceano de Unção. Abra teu coração. Eu não sei a situação que você está passando, mas coloca no altar do Senhor nesta noite. É noite de você guerrear. Vai vir uma palavra do céu em nome de Jesus, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui fortalecido no Senhor, em nome de Jesus, amém? Saudamos a igreja de graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Eu convido a igreja a se levantar e adorar conosco. Santo Deus maravilhoso, fiel e verdadeiro, ó Pai. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Se Deus que é eterno, se Ele que é o juiz, se Ele quem declarou que somos culpados, já nos perdoou, já se esqueceu da nossa transgressão, já pisou aos seus próprios pés as nossas iniquidades e lançou no mar todos os nossos pecados, por que você ainda não se perdoou? Por que você ainda não mudou, usando como desculpa o seu erro que está te afligindo todo dia? Glória. Então vamos clamar ao Senhor por uma nova história da nossa vida nessa Glória a manhã. Deus. Aleluia, Jesus.
A paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos cercam.
fiel, amém? No primeiro louvor, amado, o Senhor colocou no meu coração que às vezes nós estamos em um lugar que nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus. Nós estamos num lugar que nós olhamos e falamos assim, isso aqui para mim não tem saída, essa situação não tem saída, até a hora que o Senhor vem e fala para nós, sai desse lugar, sai deste lugar. Eu já tive lugares nas minhas emoções, nos meus sentimentos que eu falei, não tem mais jeito. Hoje eu já consigo enxergar as promessas do Senhor, amém? Mas eu tive lugares que eu achava que eu não ia ter mais jeito. Lugares do meu trabalho. Teve uma vez uma companhia aérea queria comprar um erro operacional de $5 mil numa passagem. Para arrumar tinha que ser $5 mil. Aí eu olhava assim e falava, meu Deus, mas está tudo certo. Aí chegou o menino e falou assim, você não ora para todo mundo aqui? Qualquer coisa pequena você fala, vou orar que vai dar certo e dá. Ora para você também. Amados, um ponto e uma letra mudou tudo, né? Aí já estava isenta. Então às vezes a gente não enxerga, mas quando o Senhor fala, vem, sai dessa tenda, sai desse lugar que está, sabe, tampando a sua visão, amados, tudo se abre em nome de Jesus, amém? Queria dar oportunidade para um testemunho nessa noite. Tem alguém que gostaria de dar um testemunho? Grandioso Deus. Claro. Graças a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse testemunho não é só meu, não. Eu escutei essa semana. Eu achei de interessante compartilhar com a igreja. A minha chefe, a Tati, ela estava contando sobre a conversão da mãe dela. Por que eu estou contando isso? Sobre batalha espiritual. Eu contei para alguns irmãos sobre isso. E ela contou que quando a mãe dela se converteu, a mãe dela era do Candomblé, e se converteu. Alguém semeou e ela se converteu. E quando ela foi para a igreja, essas pessoas, os líderes espirituais dela, foram na casa dela. Só que tem um detalhe: eles abriram o portão que estava trancado, subiram na casa dela e até me arrepia assim no sentido de como é terrível essa batalha espiritual. Ela falou que a mãe dela apanhou, mas apanhava assim. Falou que a mãe de santo que estava lá não se mexia. Ela falou assim, não sou eu que vou te bater. Você saiu da gente e não era para você sair. E ela falou que a mãe dela era jogada na parede, como se tivesse uma pessoa puxando o cabelo dela assim. E a Tati falava assim para mim, assim, foi a coisa mais assustadora que eu vi. E ela falou que quando ela foi encostar na mãe dela, ela já estava indo para a igreja, o inimigo falou, não, você não pode encostar. Né? E ela falou assim, é terrível, acontece, eu creio que acontece. Já tive uma experiência não tão legal assim com o inimigo, né? Mas que a gente, por outro lado, também cuidado de Deus, né? Com os seus, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que o inimigo não vai tocar, né? Então, que a gente continue orando, continue intercedendo uns pelos outros, sabe? Certas coisas são tão pequenas comparado àquilo que Jesus tem para conosco, né? Então, o nosso campo está aí, né? Eu sempre falo, as cadeiras ainda estão vazias e a nossa obrigação é fazer com que a mensagem chegue para as pessoas, que outras pessoas sejam libertas também, né? E que nós continuemos orando, assim como a mãe da Tati hoje são presbíteros lá, né, na igreja deles, que outras pessoas sejam libertas, como o próprio pastor sempre fala. Até na teologia a gente aprendeu que Jesus, ele liberta, ele não tem poder para fazer isso, né? Que nós estejamos orando e libertando as pessoas assim através do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. As palmas louvam ao Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Em seguida, o presbítero Jefferson vai trazer a palavra. Aí eu queria pedir para o missionário Marcos fazer a oração. E no final, o nosso pastor finaliza. Vai ter oração, né? Ele faz a finalização do culto. Vamos abrir em Malaquias. Capítulo de número 3. Eu vou ler do 7 ao 11, tá? Desde os dias de vossos pais,
vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, no vide do campo não vos serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acho essa palavra forte, né, amados? Porque, olha, se o Senhor falar assim, nós vamos chegar e falar assim, o que te roubamos? Ele vai falar nos dízimos e nas ofertas alçadas. Né? Então, assim, vamos trazer o nosso dízimo, vamos trazer a nossa oferta, não vamos duvidar da providência de Deus sobre a nossa vida. Deus tem providência para nós, não vai faltar, amados. Pode trazer o teu dízimo, pode trazer a tua oferta, não vai faltar em nome de Jesus, né? Por causa de vós, por causa daqueles que trazem, eu repreenderei o devorador. Então vamos ouvir a voz do Senhor, vamos entrar na obediência, né? Que todo espírito da resistência venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por vocês, por mim, que também preciso. E Deus, Ele não falta, Ele não falha. A providência vem em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero agradecer por mais esse momento e essa oportunidade, meu Pai, de trazer os dízimos e as ofertas. Senhor, visita cada família que está aqui representada. Pai, visita os celeiros, aqueles que estão com dificuldade, meu Pai. O Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos, pensamos, pelo Teu poder que nós opera. Senhor, em nome de Jesus, repreendo o devorador, o cortador e o migrador. E cada semente que for plantada neste lugar, que dê frutos 100 vezes mais, em nome de Jesus, amém? Vamos levantar, vamos trazer com alegria, porque Deus ama. Ele ama aquele que dá com alegria, amém? Aleluia, Jesus. Não quero interromper o teu silêncio, mas é só olhando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Se a vida é um oceano, a carne um furacão, a vida é um barquinho buscando direção. Afeta minha alma e acalma a tempestade que atinge o meu coração. Fica assim. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas segue te adorando, que mesmo na aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Agradeço a oportunidade. Deus. Amém. Pode se colocar de pé, irmãos. Vamos orar pelo nosso amado presbítero. Aleluia.
o Senhor use ele muito nessa noite. Deus te abençoe. Vamos orar, gente. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer depois de ter louvado, de ter ofertado. Nós agora como igreja esperamos e ansiamos pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz. A Tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Usa o Teu vaso, Senhor. Que a Tua palavra seja precisa nessa noite. Que ela venha alcançar os nossos corações. Que tudo que o Teu servo trazer nessa noite, Senhor, traga edificação para a Tua igreja, crescimento espiritual, Senhor. Nós agora nos aquietamos para receber com mansidão a palavra que é enxertada, que é transmitida a nós, a qual é poderosa para a salvação das nossas almas. Exalta a Tua palavra, que a Tua palavra tenha o senhorio nessa noite, tenha a preeminência nessa noite. Nós nos rendemos e nos curvamos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor nesta noite a abrir as vossas escrituras no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Louvado seja Deus. Estamos numa campanha sobre a batalha espiritual, qual o tema tem: quem tem história com Deus não teme os desafios. Louvado seja Deus. E nessa noite o Senhor tem uma palavra para o meu coração e para o coração da amada igreja dele. Louvado seja Deus. Gostaria, junto com a amada igreja do Senhor, ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 32 ao 37. Louvado seja Deus. Estarei fazendo a leitura da palavra, verso 32, e a igreja o 33. Louvado seja Deus. Amém. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: não Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás vir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Louvado seja Deus. Podeis tomar vossos assentos. Ficaremos no verso 37, mas algumas anotações a qual eu venho tomando parte diante desses cultos que temos vivenciado na presença do Senhor Jesus. Podemos notar que Deus permitiu que Israel fosse provado por aquele filisteu. Como o nosso pastor Emerson pregou semana passada, louvado seja Deus. Isso passa a ser um princípio em nossas vidas. E aqui, Davi ele foi colocado em evidência no meio daquele povo, louvado seja Deus. E nós somos colocados em evidência quando temos uma batalha a qual vamos enfrentar, louvado seja Deus. E hoje, quando eu estava a caminho da igreja, eu fui deixar a minha filha, que ela faz exercício. Ela falou: hoje você vai pregar? Eu falei: vou.
Ela falou, e o que será hoje? Eu falei, é batalha espiritual. E Deus me fez lembrar de uma batalha a qual eu vivenciei na minha família com a vida dela. E ela falou, essa campanha tem o tema de batalha espiritual. E nós passamos juntos. E nós vencemos, Pai. E a palavra do Senhor nos diz, neste tema, que devemos lembrar dos testemunhos e das batalhas que enfrentamos e as vitórias que alcançamos diante da presença do Senhor Jesus. Em meio às batalhas, Deus quer nos colocar em evidência, louvado seja Deus. Para vencer esta batalha, o Senhor escolheu Davi, louvado seja Deus. Mas para Davi vencer esta batalha, Saul mandou buscá-lo aonde ele estava, pastoreando as ovelhas, louvado seja Deus. E fazendo as anotações, buscando a direção do Espírito Santo de Deus, podemos notar que vivemos em um mundo onde todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos dificuldades e adversidades. Nem sempre são batalhas físicas, mas sim batalhas espirituais. Quando a minha filha foi acometida a algo a qual eu não entendi o princípio, e quando eu me prostrei nos pés do Senhor, foi que eu entendi que era uma batalha, que era um processo a qual eu e a minha esposa tinha que passar. Era um processo que naquele hospital era necessário eu e a minha esposa evangelizar. Não entendemos o motivo, mas o Senhor sabe o motivo, louvado seja Deus. E quando adentramos naquele hospital, no Mário Covas, uma serva do Senhor, não a conhecia, mas ela falou, você está aqui não por acaso, você está aqui por um propósito. E o Senhor me fez lembrar que diante desta campanha, nós temos propósitos diante da batalha, para vencer, louvado seja Deus. E esse texto, a qual lemos nesta noite, vai nos mostrar que Davi, diante do maior desafio da vida dele, a qual ele teve até aqui, ele não enfrentou o gigante, como foi dito semana passada, porque o maior gigante é o nosso Deus. Ele enfrentou um incircunciso, um homem a qual afrontava o povo de Israel, louvado seja Deus. E Davi, ele fez uma declaração de fé diante daquela batalha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor me livrou do leão e do urso, e Ele me livrará deste filisteu. Verso 37. Davi, ele vai nos ensinar como vencer não apenas o Golias, mas também vencer o Golias espirituais que tentam nos derrubar, louvado seja Deus. Mas hoje temos 3 princípios nesta noite, a qual iremos abordar. Iremos voltar ao nosso raciocínio, e o Senhor vai fazer a amada igreja do Senhor relembrar dos testemunhos e das batalhas que cada um enfrentou, louvado seja Deus. Amém, Deus. Aqui podemos notar que o Senhor livrou do leão, o livrou do urso, mas Davi, ele não olhou para aquele incircunciso, ele não olhou como um problema impossível para ele, porque ele lembrou que Deus já tinha feito na vida dele, quando o livrou do leão e quando o livrou do urso, louvado seja Deus, quando ele pastoreava as ovelhas. Se Deus já havia dado a vitória no passado, certamente Ele também daria no presente, louvado seja Deus. Quando o inimigo quer nos colocar medo, quer nos colocar aflições, louvado seja Deus, devemos lembrar do que Deus já fez em nossas vidas. Devemos lembrar as batalhas que já enfrentamos nos nossos dia a dia, louvado seja Deus. Cada livramento, cada resposta de oração
a qual entregamos diante da presença do Senhor. Cada provisão que o Senhor nos entregou, louvado seja Deus. Testemunhar as vitórias passadas também é uma arma contra o nosso desânimo, louvado seja Deus. Devemos entender que a batalha ela é espiritual e não carnal. Aleluia. E o exército de Israel estava apenas com um homem incircunciso, a qual todos temiam. Louvado seja Deus. Mas podemos notar que Davi, diante das circunstâncias, ele discerniu tudo aquilo a qual o povo de Israel padecia. Aleluia. E o problema não era o Golias em si, mas o desafio que representava contra o povo de Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, louvado seja Deus. Efésios, capítulo 6, verso 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o nosso sangue, mas contra as potestades e principados, louvado seja Deus. Quando alguém se levanta contra você, quando a enfermidade chega na sua vida, quando portas parecem se fechar e você não vê solução, há uma guerra espiritual acontecendo, louvado seja Deus. Mas não devemos lutar apenas com nossas forças humanas, devemos lutar com armas espirituais, louvado seja Deus. Na oração, no jejum, na palavra e na nossa fé. Aleluia. Não devemos desperdiçar as nossas vidas brigando com pessoas. Devemos ir ao joelho em oração e entregar nas mãos do Senhor, que Ele nos dará a vitória. Fazendo outra anotação, eu quero dizer para a amada igreja que para enfrentar o leão, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Deus dará a vitória para a sua família. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Não devemos ignorar o mundo espiritual. Tome cuidado com as palavras que você fala. Davi, ele era um homem de guerra nas palavras. Louvado seja Deus. Precisamos ter prudência e sabedoria em tudo que falamos. Amém. Aleluia. Aleluia. Devemos confiar no poder do Senhor Jesus e não nas armas humanas. Saul, ele quis investir Davi com sua armadura, mas Davi, ele percebeu que não venceria Golias com espada, com couraça, mas com o poder do exército de Deus. Aleluia. A roupa a qual Saul vestia não era própria para o uso de Davi. A roupa que eu visto para guerrear não é própria para você vestir. Cada um tem o seu tamanho, cada um é alinhado naquilo que o Senhor escolheu. Louvado seja Deus. Aleluia. E no verso 45 de 1 Samuel, capítulo 17, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem tens afrontado. Troque a espada do homem pelo louvor, pela oração, pelo jejum, pelos joelhos dobrados no seu quarto secreto. Louvado seja Deus. Para vencer essa batalha, não precisa você ficar falando que está difícil. Entregue e confie no Senhor Jesus. Às vezes falamos demais e esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, a qual podemos confiar, a qual podemos nos prostrar, a qual podemos entregar verdadeiramente, e Ele nos concederá a resposta. Aleluia. Golias parecia invencível, mas ele caiu como uma pedra a qual Davi tinha, guiada pela mão do próprio Deus, a qual estava guiando Davi diante daquela guerra. Do mesmo modo, as batalhas que se levantam contra mim e contra você cairão nesta noite em nome de Jesus. Não porque você é forte, mas porque o Senhor está pelejando com cada um nesta noite. Louvado seja Deus. Lembre-se das vitórias passadas. Lembre-se de tudo que você já passou. Louvado seja Deus. Entenda que essa batalha, ela é espiritual. Louvado seja Deus. Confie no poder do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Assim como Davi venceu, você também vencerá, entregando e confiando no Senhor Jesus. Agora eu pergunto para a amada igreja do Senhor: quais os gigantes que cada um tem enfrentado? Hoje, louvado seja Deus, é o gigante do medo, é o gigante da opressão, é o gigante do desemprego, é o gigante da enfermidade. Louvado seja Deus. É o gigante da tentação, porque muitas das vezes somos tentados. Aleluia. Mas hoje o Senhor nos diz que a batalha não é tua, a batalha é dele. Quando confiamos e entregamos diante da presença do Senhor Jesus, temos a nossa vitória garantida. Eu convido a amada igreja do Senhor a abrir as vossas escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Louvado seja Deus. E Jaziel disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus santo e maravilhoso. Devemos entregar todas as nossas lutas diante do Senhor Jesus, e Ele nos concederá a vitória. Entregue a sua batalha diante do Senhor Jesus nesta noite, e Ele pelejará contigo. Louvado seja Deus. A vitória da batalha espiritual, ela não depende da minha força e nem da sua força, mas da presença do Senhor Jesus dos exércitos, a qual se encontra em nosso meio para guerrear conosco. Louvado seja Deus. Davi, ele vai nos lembrar do livramento do leão, do livramento do urso, a qual ele enfrentou diante da sua fé, a qual ele também guerreou com aquele gigante. Louvado seja Deus, o incircunciso. Muitas das vezes lutamos contra as pessoas com as nossas próprias forças, sem buscar a resposta do Senhor Jesus, na força da emoção, sem buscar a direção do Espírito Santo. Falamos o que não podemos e não buscamos o direcionamento do Espírito Santo.
Daniel, ele orou 21 dias, mas a resposta foi retida por forças espirituais. No livro de Daniel, capítulo 10, verso 13, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Daniel, ele orou 21 dias, e ele teve a resposta retida pelas forças espirituais. Jesus também repreendeu Pedro, mas disse: arreda Satanás, mostrando a origem da tentação. Devemos fugir das tentações do mal, do maligno. Louvado seja Deus. Devemos aprender a lutar de joelhos, prostrados diante da presença do Altíssimo Senhor Jesus Cristo. Não gaste a sua energia discutindo com pessoas. Lute na oração. Louvado seja Deus. E o Senhor me fez lembrar, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, com a minha própria família, o meu tio veio me desafiar. E nós, quando não estamos nos caminhos do Senhor, parece que os nossos olhos ficam cegos. E eu queria fazer algo que desagradaria o Senhor. Mas quando tem pessoas enviadas do Senhor, a calmaria chega e a paz reina. Porque se naquele momento o Senhor não estivesse enviado um anjo dele para me impedir, eu saberia que eu faria algo que não agradaria o Senhor. E hoje eu dou graças ao Senhor Jesus, porque as batalhas que eu enfrento é de joelhos, assim como a amada igreja do Senhor tem que enfrentar as batalhas espirituais em oração, prostrado diante do Senhor Jesus. Aprenda a lutar todas as suas guerras espirituais no joelho diante do Senhor Jesus. Aquele incircunciso, ele tinha uma espada, ele tinha uma lança e um escudo, mas Davi, ele tinha apenas uma funda, umas pedras e a fé no Senhor Jesus, a qual lhe concedeu a vitória. Louvado seja Deus. A vitória, ela não vai depender dos recursos humanos, mas da presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Gideão, ele venceu os 300 homens contra milhares de homens. Louvados seja Deus. Está na passagem de Juízes capítulo 7. Em 2 Coríntios capítulo 10 verso 4, a palavra do Senhor vai nos dizer, 2 Coríntios capítulo 10 verso 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Paulo, ele vai nos dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas no nosso Deus Todo-Poderoso. Em Romanos capítulo 8 verso 37, a palavra do Senhor também vai nos dizer, louvado seja Deus, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. O próprio Senhor Jesus Cristo, a qual nos amou, a qual enfrentou uma luta para que pudéssemos estar aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossas armas, a qual nós temos, são a oração, o jejum, a palavra, o louvor e a nossa fé. Louvado seja Deus. Aleluia.
confie no poder do Senhor e não nas armas humanas. O livro de 1 João, capítulo 4, verso 4, vai nos dizer assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor que está conosco, pelejando na luta, pelejando na batalha. Louvado seja Deus. Devemos entender que o propósito da batalha espiritual é confiarmos num Deus Todo-Poderoso, é confiar que temos um Deus a qual podemos confiar. Muitas das vezes estamos numa batalha do desemprego e não entendemos o princípio, não entendemos o motivo, mas quando vamos de joelhos e o Senhor nos responde, entendemos o motivo. Em meados do ano de 2011, eu passei uma crise do desemprego e não entendi o motivo. Portas a qual eu ia e estavam fechadas, mas eu ia na convicção de que aquela porta era para mim. Mas muitas das vezes aquilo que nós queremos não é o que o Senhor quer nos entregar. Louvado seja Deus. E é umas batalhas a qual os nossos pensamentos ficam remoendo, que em vez de entregarmos nas mãos do Senhor, ficamos remoendo e falando por que não é aquele lugar a qual devemos trabalhar. E quando eu entendi o princípio daquela batalha a qual eu enfrentava, o Senhor não permitiu que me faltasse nada dentro da minha casa, que não faltasse o alimento, que não faltasse o dinheiro do aluguel, porque muitos aqui pagam aluguel e sabem o sacrifício que é. Todo mês devemos honrar com os nossos compromissos, e muitas das vezes chegava no dia útil de pagar o aluguel, eu falava para minha esposa: hoje nós seremos despejados, porque a provisão não chegou. E antes de dar 10 horas da noite, a provisão chegava. E eu glorificava o santo nome do Senhor, porque eu confiava que algo seria aberto, uma bênção seria acrescida sobre a minha família. E o Senhor cuida dos seus. Aleluia. E quando entendemos que essas batalhas devemos guerrear com o Senhor, podemos ensinar os próximos ao nosso meio, a qual não entende o princípio das batalhas espirituais, seja a batalha do desemprego, seja a batalha da enfermidade. Não ignore, saiba que tudo tem um propósito, porque o Senhor está te colocando em evidência. O Senhor nos coloca em evidência, assim como a palavra do Senhor nos disse semana passada, que o Senhor colocou Davi em evidência. O Senhor nos coloca em evidência para provar que Ele está conosco, para que muitas pessoas não fiquem duvidando da mão poderosa do Senhor para essa batalha a qual nós estamos guerreando. Louvado seja Deus. Davi, ele era um pastor de ovelha, e o porquê que ele foi escolhido para guerrear? O Senhor que o escolheu, não Saul. O Senhor já sabia o tempo a qual aquele povo estava lutando contra aquele incircunciso, e não obteria a vitória, somente obteria a vitória após a chegada de Davi, após a chegada da escolha a qual o Senhor fez para aquele povo entender que a guerra era espiritual. Louvado seja Deus. Muitas das vezes em nossa família temos batalhas, enfrentamos muitas das vezes batalhas que achamos que não venceremos,
Mas quando o Senhor está no controle de tudo, pode vir uma, pode vir duas. Quando o Espírito Santo do Senhor está conosco, vencemos as lutas. Louvado seja Deus. Devemos também vencer o medo da opressão, o medo da tentação, não dar ouvidos. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes o inimigo vem em nossos ouvidos com seus comichões, e às vezes ficamos com a mente perturbada, ficamos sem entender, mas devemos entregar nas mãos do Senhor. A depressão, ela é uma batalha espiritual que muitas pessoas não entendem e acabam se suicidando. A depressão é algo que muitas das vezes a pessoa dá um sinal e muitas das vezes nem percebemos que ela está pedindo ajuda. Então, quando tiver alguém que você tem aproximação, que fala, eu estou necessitando de uma ajuda, pegue na mão dessa pessoa, entregue ela nas mãos do Senhor, porque muitas das vezes ela está num mundo sombrio, e o Senhor nos leva, muitas das vezes, nesses lugares, para ajudar, para erguer essas pessoas, para que elas possam conhecer a mão poderosa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Também a batalha do medo. Pessoas que só ficam trancadas. Eu não vou ali porque eu tenho medo. Eu não vou aqui porque eu tenho medo. Eu não vou atravessar ali porque aquele carro pode me pegar. Mas muitas das vezes ela está enxergando algo que não é o que vai acontecer. Mas é algo que também devemos apresentar diante do Senhor Jesus. É algo que muitas das vezes não damos ouvidos. Algo que tem tomado muitas famílias é o famoso Instagram, é o famoso Facebook, é o famoso WhatsApp, que te distancia da presença do Espírito Santo. Porque as redes sociais hoje em dia é algo maligno, é algo que vem tomando a mente deste mundo. Devemos nos afastar. Eu já fiz um propósito com o Senhor uma vez, eu fiquei um mês sem redes sociais. E tem algo que eu sou temente ao Senhor, é quando eu pego algo para fazer, eu sou temente ao Senhor. Louvado seja Deus. O WhatsApp é algo que, ao mesmo tempo que nos ajuda, ao mesmo tempo ele nos mata. Eu tenho o WhatsApp e muitas das vezes eu falo para o Senhor, eu vou fazer um jejum e vou me separar. Mas hoje em dia é mais usado o WhatsApp do que o telefonema. E como eu trabalho no ramo de edifício, a maioria das pessoas só fala comigo pelo WhatsApp. Mas eu tenho pedido para o Senhor me dar uma estratégia de tirar isso da minha vida, para que o Senhor possa fazer algo sobrenatural. É algo que eu tenho pedido ao Senhor. É uma batalha que muitas das vezes enfrentamos, pastor. E muitas das vezes não temos forças. Mas quando confiamos no Senhor, Ele nos dá estratégia. Ele nos dá saída para esta batalha. Louvado seja Deus. As redes sociais hoje acabam com a comunhão na própria mesa. Você vai sentar à mesa com a sua família, tem um no celular, tem outro na outra cadeira no celular. Quando eu assento à mesa com a minha família, eu falo, celular fica no móvel, esquece celular.
Quando eu chego em casa, que uma das minhas filhas está com o celular e estão com medo, eu falei, larga o celular e põe no móvel. É momento de comunhão, não é momento de ficar no celular. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nos santificarmos diante da presença do Senhor. É tempo de buscar a palavra do Senhor. É tempo de buscar a resposta do Senhor Jesus. As batalhas, quando vêm em nossas vidas, são para nos fortalecer. São batalhas que o Senhor sabe que Ele vai conceder a vitória. Mas para Ele conceder a vitória, precisamos entregar nas mãos do Senhor. É batalhas que muitas das vezes achamos que não venceremos, mas quando confiamos na mão poderosa do Senhor, pode demorar um dia, pode demorar 3 meses, 1 ano, mas o Senhor nos concede a vitória. Mas a partir de que haja posicionamento, se não houver posicionamento diante da batalha, é impossível alcançarmos a vitória. E quando o Senhor me fez lembrar que eu estava diante de uma batalha, e o Espírito Santo também fez a minha filha lembrar que ela estava diante de uma batalha. Então, quando ela quer fazer algo, eu falo, você lembra de onde o Senhor te tirou? Você lembra da vitória que o Senhor te deu? Você quer retornar para o mesmo lugar? Porque muitas das vezes é necessário a gente dar um apertão, para que aquela pessoa não desvie do foco. Às vezes puxamos a orelha dos nossos filhos, mas é para o próprio bem deles. Louvado seja Deus. Às vezes repreendemos os nossos irmãos, mas é para o próprio bem dele. Às vezes conversamos com nossas famílias e às vezes achamos que magoamos, mas não, é o Espírito Santo do Senhor te guiando. Não devemos dar brechas para o inimigo. Devemos nos posicionar. Devemos estar em santidade. Devemos continuar firmes na nossa fé, guardando a palavra do Senhor. Como teve o congresso das nossas irmãs, sexta, sábado e domingo. Eu até comentei com o nosso pastor no domingo. A bispa Márcia estava na sexta-feira aqui, porque quando ela falou de fé, depois ela falou santidade e da palavra, eu falei, pastor, a bispa Márcia estava aqui na sexta-feira. Para você ver como Deus é poderoso. Aleluia. Nesses 3 dias que estivemos aqui, o Senhor falou tremendamente. Eu peguei a minha porção. E como é bom quando a gente nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Como é bom, não importe o papel que você tem em sua mão, não importe o rascunho que você tenha, mas guarde, porque ele servirá um dia para você fazer uma anotação e passar. Às vezes o Senhor te faz lembrar das anotações que você tem. Eu tenho muitas aqui que a minha esposa fala, mas para que você faz tanta anotação e deixa aí? Eu falo, deixa aqui que depois eu vou anotando tudo. Faço um relatório no meu caderno. É necessário a gente tomar nota de todos os cultos a qual o Senhor vem falando conosco. Aleluia. E essa campanha de batalha espiritual, como tema, quem tem história com Deus não teme os desafios. Aleluia. Eu posso firmar diante da presença do Senhor que diante daquela batalha, quando o Senhor me fez lembrar que eu passei com a minha filha, eu não deveria temer, porque Ele estava comigo. Aleluia. E quando o Senhor nos leva a um leito hospitalar,
enxergamos que o problema que temos é menor do que o que está do nosso lado. Quando eu estava visitando a minha filha, tinha uma jovem de 14 anos que se jogou do 3º andar, ficou paraplégica. E quando a mãe dela entrou na sala e o médico chamou ela para conversar, ele falou: é uma cirurgia arriscada para tentar fazer a sua filha andar. Aí quando ela viu que eu estava intercedendo pela minha filha, ela falou: eu vejo a mão de Deus na sua vida, e eu queria que você clamasse neste quarto pela vida da minha filha. E não só ela, mas outras que estavam no quarto com a minha filha. Eu levantei clamor com cada família que estava naquele quarto. E eu falei para o Senhor: a situação, esta batalha, para mim, eu não vejo saída, mas para o Senhor eu vejo. Eu entrego em suas mãos, Senhor, tudo aquilo que eu acho que é impossível para mim, mas é possível para Ti, Pai. Porque muitas das vezes desacreditamos no impossível, mas o Senhor, Ele nos dá a vitória. Assim como o Senhor deu a vitória para o povo de Israel com o rei Davi, Ele nos concede a vitória para vencer o medo, a depressão, o desemprego, a enfermidade, a tentação deste mundo. Louvado seja Deus. Eu já estou encerrando, mas antes eu quero dizer para cada um que está nos assistindo, louvado seja Deus, que a batalha que você está enfrentando, seja norte, sul, leste e oeste, o Senhor está contigo. Entregue nas mãos do Senhor. Batalhe a opressão, a depressão, a enfermidade, o desemprego. Entregue nas mãos do Senhor, que o demais Ele fará. Assim como Davi, pastoreando ovelhas, foi escolhido para esta batalha contra um incircunciso e não um gigante, como a palavra diz. Porque o gigante que temos é o nosso Deus. O maior gigante a qual temos é o nosso Senhor Jesus. Então creia no poder do Senhor Jesus. Vença todas as batalhas em oração, em palavra, em jejum e na sua fé, em nome de Jesus. Eu quero convidar a amada igreja do Senhor nessa noite a se colocar sobre os seus pés. Eu quero estar orando por esta palavra nessa noite e já entregar para o nosso pastor Emerson fazer as considerações finais nessa noite e estarmos orando por cada pedido, por cada foto, por chaves. Louvado seja Deus. Curvem vossas fontes. Soberano Deus e eterno Pai, do alto sublime trono de glória, Pai, é nesta noite, ó Deus, que eu quero, ó Deus, te pedir que diante deste culto, ó Deus, não devemos temer, Pai querido. Devemos confiar no Senhor, ó Pai, a qual, ó Pai querido e Pai amado, nos segura em nossas mãos para vencer todas as batalhas. Ah, Senhor Jesus, Tu me fez lembrar, ó Deus, o dia a qual eu estava em uma batalha, a qual era pequena, ó Deus, para o Senhor. E eu quero, junto com a Tua amada igreja, Pai, entregar, ó Deus, em Tuas mãos, Pai querido e Pai amado, todas essas batalhas, a qual o Teu povo vem enfrentando. A batalha da opressão, ó Pai querido, a batalha da depressão, a batalha do medo, o Espírito Santo do Senhor vai arrancando. A batalha, Deus, da opressão do inimigo, a batalha, Pai querido, da enfermidade. Eu
Senhor concedeu a Davi, sobre o leão, sobre o urso e sobre aquele incircunciso, Pai. E não é diferente em nossas vidas, porque o Senhor nos concederá a vitória no teu santo nome, no Senhor dos exércitos, a qual vive e reina para todo sempre em nosso meio, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, por mais uma vez esta noite poder entregar a tua palavra, a qual o Senhor me confiou nesta noite, Pai. E que nesta noite o Senhor desça, ó Deus, com a tua graça sobre o teu povo, vai derramando a cura e a provisão em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Agradeça a rica oportunidade nesta noite. Estamos encerrando. Deus continue abençoando o presbítero Jefferson, a sua casa, e que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Amém, amados? A fonte da batalha espiritual, amados, eu estava assim, recebendo a palavra. Se nós não entendermos a batalha espiritual, fica um pouco complicado, né? Por quê? Porque para você ir no shopping você não vai ter batalha, irmão. Para você assistir televisão você não vai ter batalha. Para você ficar na internet você não vai ter batalha. Mas quando você se propõe de fazer algo espiritual, aí te dá sono, te dá canseira, te dá peso, irmão. Porque aí está a batalha. Por isso que diz que a carne milita contra o espírito. Aquilo que é carnal, a carne não milita contra. Se você for fazer coisas naturais, você não vai ter batalha. Você não tem batalha. A batalha só tem quando você vai fazer algo espiritual. Aí você vai sentir o peso da batalha. Se nós não entendermos isso, amados, nós não vamos vencer as batalhas espirituais. Quantas vezes parece que está tudo bem, até você falar, vou orar. Aí quando você vai orar, parece que você tocou no vespeiro, irmão. Mas estava tudo bem? Estava tudo bem. Às vezes nós ficamos assistindo 4 horas, não abrimos a boca, irmão. Estamos ali animados assistindo. Quando a gente fala, vamos orar, abrimos 10 vezes a boca. Ué, o que deu sono? Estava animado até agora. Isso se chama batalha espiritual. Por isso, amados, fortalecemos o espírito para que nós possamos vencer as batalhas. Amém? Eu vou dar a bênção apostólica, nós vamos orar. Enquanto nós oramos, eles vão estar tocando já, louvando ao Senhor logo em seguida, e vamos para a nossa casa. Amém, amados? Deus abençoe o presbítero em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Oremos, amados. Meus obreiros, para nós estarmos orando. Amém.